Boa Agora noite a direto. todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer nosso começo aí diretamente, projeto Iniciação, hoje de número 151. Boa noite, professor, bem-vindo. Alô? Alô? Professor? Alô? Professor, você me ouve? Estou ouvindo, sim. Ah, então tá bom. O senhor chegou a me ouvir, a abertura ou não? Ah, sim, acompanhei a abertura. Sim. Então tá bom. Então, vamos lá. Já Vamos estamos no começar? ar. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Sim, então. sim. Vamos começar. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Antônio Nascimento. Estamos aí começando um novo programa aqui, né? Projeto Iniciação. A gente está sempre, todo sábado, às 20 para as 9, né? E estamos aí dando o início, né? Esse projeto, o programa chama-se Projeto Iniciação. Agora, evidentemente que esse projeto de iniciação, o projeto de iniciação é aquilo que há de mais importante que uma pessoa deve realizar na vida. O projeto de iniciação, né? No meio de tantos projetos sociais, de profissionais, familiares, etc., mas o projeto de iniciação é o mais importante. Agora, para desenvolver o projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? A pessoa pode escolher a escola que quiser, né? É livre-arbítrio. Mas nós, de nossa parte, nós convidamos aqui a quem quiser desenvolver o projeto de iniciação que venha se filiar à Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer isso? É simplesmente vai no busca da internet, clica lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site de Eubiose, e no site ela vai encontrar justamente um botão, onde ela vai localizar os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, o que ela vai fazer? Entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição. E pede informações a respeito de como que ela pode iniciar o primeiro grau, né? O primeiro grau de iniciação na eubiose, que é justamente o grau peregrino. A pessoa faz o primeiro grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando esses 5 graus, ela tem o direito de entrar, fazer parte como membro efetivo, né? Membro permanente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está um convite, então. Claro que é muito importante que a pessoa faça a sua iniciação na cidade, num departamento da sua cidade, ao próximo à sua cidade, né? Um curso presencial, que já está em andamento em todo o Brasil. Né? Muito bem. Se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade e nem próximo à sua cidade, a pessoa pode participar do EAD, Ensino à Distância. Mas aí tem que fazer também a inscrição no departamento específico para ela receber pela internet as instruções a respeito dos graus, do grau peregrino. Né? Aí está, então, as informações iniciais a respeito de como iniciar o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Agora, veja bem, esse nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base, nós seguimos 2 bases importantes. Os ensinamentos, através da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos e também a base é a eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, e os ensinamentos do professor, nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, são 2 fundamentos fundamentais. E, evidentemente, durante os encontros, nós vamos abordando os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes
ao caminho da iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI. É isso? Início da Era de Aquário. Nós estamos passando por um momento especialíssimo na história da humanidade. Justamente é o processo de transformação do planeta Terra para uma nova dimensão. Isso na internet está se falando muito, estamos caminhando para a quinta dimensão. E é verdade, estamos caminhando para a quinta dimensão. Nós já estamos na quinta raça-mãe, raça ariana, e estamos executando esse processo para uma nova civilização, quinta dimensão. O nosso mestre afirma, através de suas revelações, que isso aí deverá acontecer no ano 3005, o início de uma nova civilização. A pessoa pode perguntar, mas 3005 está muito distante, o que eu posso fazer? Essa é a resposta. Pode fazer tudo agora, porque no processo de evolução do universo não se leva em conta o tempo nem o espaço. O espaço e o tempo é zero. O que vale do processo evolutivo do universo é a vibração, o padrão vibratório da consciência que está no processo evolutivo. Então, a nova civilização, segundo o nosso mestre, ele se iniciará justamente no ano 3005. E o Brasil é a pátria, é o berço dessa nova civilização. Isso é muito importante. Agora, o que nós podemos fazer? Apesar de faltar 1000 anos, podemos fazer tudo agora. Esse é o momento. O momento é agora, fazer tudo através do nosso desenvolvimento, através do projeto de iniciação, difundindo esses conhecimentos iniciáticos para todos os irmãos em humanidade, né, a fim de colaborar nesse processo evolutivo rumo à quinta dimensão. Então, isso é uma mensagem muito importante que é necessário estabelecer logo de início aqui no nosso encontro. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui analisando, né? Vamos começar os nossos estudos, né? Vamos começando os nossos estudos analisando definições importantes, muito importantes, e essas definições que nós estamos analisando são todas baseadas nos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. Veja que importante, né? Então, nós sempre analisamos essas definições, esses estudos, para dar um embasamento para o nosso processo justamente evolutivo. Né? Tudo bem, está aqui. Uma definição muito importante, que nós já damos aqui logo de início, é o termo verdade. Olha, a gente fala muito em verdade, mentira, verdade, mas o que é verdade, afinal de contas? Né? O que é a verdade? No mundo finito e condicionado em que se encontra o homem, a verdade absoluta não existe sob nenhum conceito. Existem apenas verdades relativas, nas quais devemos buscar o apoio que melhor nos sirva. Então, no nosso mundo objetivo, maiável, a verdade não existe em si, como forma definitiva, né? Existe uma aproximação, um caminho que nos leva à verdade. Né? Em todos os tempos, existiram sábios que chegaram a possuir a verdade absoluta, e aos quais, contudo, era permitido ensinar apenas verdades relativas. Aliás, é o que acontece com os grandes mestres. Né? Eles têm o conhecimento da verdade dentro da sua consciência, a verdade que cabe dentro da sua consciência, mas eles, para o ser humano, para a humanidade de maneira geral, eles transmitem o conhecimento de uma forma inicial, né? Básica, de forma básica, para que cada um desenvolva em si mesmo o conhecimento da verdade. Isso é muito importante. Alguém vai nos ensinar a verdade? Não. Ninguém nos ensina a verdade. Não há no universo quem possa ensinar a verdade. Então, como que nós podemos atingir a verdade? Através do autoconhecimento. Esse é o caminho, né? Por isso que Jesus no Evangelho disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, a gente diz assim, o que é conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade é conhecer a divindade que existe dentro de nós. Na verdade, Jesus falou, vós sois deuses. Nós somos deuses, esquecidos da nossa origem divina.
Então, conhecer a verdade é justamente entender essa divindade que existe dentro de nós, né? É claro que quando nós entendemos essa divindade, Jesus nos diz que nós nos libertamos. É uma outra pergunta, né? Conhecer a verdade, conhecendo a verdade, a Deus que existe dentro de nós nos libertamos do quê? Né? A religião pode dizer assim, nós nos libertamos de Satã, do demônio, né? Das forças malignas. Não. Nós, conhecendo a verdade, nós nos libertamos de nós mesmos. Do quê? Da nossa personalidade. O que limita o nosso conhecimento é a nossa personalidade, né? Aquilo que oculta a verdade de nós. Então, temos que superar as limitações da nossa personalidade e conhecer a verdade. Em todos os tempos, disseram que existiam sábios que chegaram a possuir a verdade. Ninguém em nossa raça pode comunicar a outros a verdade total e definitiva. Olha só, ninguém pode comunicar a verdade total para outro, porque cada indivíduo precisa encontrá-la por si mesmo e em si mesmo. Isso é um ensinamento fundamental do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Ele, através de cartas de revelação, ele nos ensinou o seguinte: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Veja que importante, né? Quando a pessoa entra numa religião, ela é norma básica da religião que a pessoa deve seguir o rito e a orientação da religião. Mas pelo conhecimento interno, pelo conhecimento iniciático, através do projeto de iniciação, a pessoa deve tirar as suas próprias conclusões. Isso aí significa autoconhecimento, né? Muito bem. Cada alma deve receber a suprema luz por si mesma, de acordo com a sua capacidade e não pela mediação de alguma outra. É isso? Não. Cada um deve encontrar a verdade através do seu próprio esforço. Tanto que o mestre, professor Henrique de Souza, ele nos deixou ensinado o seguinte: no início, o mestre indica o caminho. Em seguida, o discípulo segue sozinho o seu caminho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Tudo bem? Então, os mestres indicam o caminho, mas nós temos que seguir esse caminho através do autoconhecimento, através do processo de iniciação, para entendermos Deus que existe dentro de nós e nos libertarmos das nossas limitações. Isso é básico do conhecimento iniciático. O mais elevado dos adeptos pode tão somente revelar da verdade universal aquela parte suscetível de ser assimilado pela alma. Então, o adepto, que é um ser iluminado, ele nos dá a indicação da verdade, nos mostra o caminho da verdade. Quanto mais elevada for nossa consciência, tanto mais poderemos ser impregnados da verdade. Para alcançar o sol da verdade no plano espiritual, é necessário trabalhar muito seriamente. É um trabalho de uma profundidade enorme. A busca da verdade, autoconhecimento, é a base de todo o nosso desenvolvimento interno. Sabemos que, paralisando os raios da nossa personalidade inferior, ou seja, nos libertando da nossa ignorância, o homem animal que está em nós pode ceder lugar ao homem espiritual. Neste caso, uma vez postos em atividade, os sentidos e as percepções espirituais experimentam um desenvolvimento simultâneo. Essa é a prática atual dos adeptos, dos yogis da Índia. Então, está. É muito importante, então, a libertação da personalidade, nos libertamos das limitações, e aí enxergamos a divindade que existe dentro de nós, aí vamos caminhando resolutamente através dos degraus iniciados por toda a eternidade. Né? Para se aproximar da verdade, primeiro é necessário amor à verdade pela própria verdade, pois sem esse requisito não é possível chegar a conhecimento algum. Amor à verdade. É por isso que é daí que vem o termo filosofia, ou filósofo. O que significa filósofo? Sophos significa sabedoria. Vem de Sofia, do grego, né? Sabedoria. E
e poli, né? Justamente o amor à sabedoria, justamente filo, né? Filo significa amor, né? Filo, em grego significa amor. Então, filósofo é aquele que ama a sabedoria. Basicamente, filósofo não é aquele que tem que nós julgamos que tem um enorme conhecimento. Não, ele tem amor à sabedoria. Por isso que Sócrates, na antiga Grécia, ele afirmava o seguinte, né? Tudo que sei é que nada sei. Isso é a posição do sábio. O sábio sabe a extensão da sua ignorância. Aquele que não é sábio, ele pensa que sabe tudo. O ignorante, ele pode ter muito estudo, ter lido muito, né? Então ele demonstra para os seus semelhantes que ele sabe muito, né? Não sabe nada, porque, na verdade, a sabedoria, na verdade, é justamente a questão de considerarmos a extensão da nossa ignorância. Por isso, Sócrates afirmava, tudo que sei é que nada sei. E era o homem mais sábio de Atenas, na antiguidade, né? Então, para se aproximar da verdade, primeiro é necessário amor à verdade, pela própria verdade, pois sem esse requisito, não é possível chegar a conhecimento algum. O amor é fundamental para esse entendimento. Além de certa condição elevada e espiritual da alma, através da qual o homem se unifica com a alma universal, não se pode obter neste mundo nada além de verdades relativas, qualquer que seja a religião ou filosofia que se abrace. Então, neste mundo objetivo, maiávico, ilusório, nós atingimos verdades relativas. Mas é através dessas verdades relativas que os nossos horizontes vão se ampliando, os horizontes vão se alargando, e nós vamos caminhando para a verdade final. Né? Esse é o caminho da nossa evolução, né? Dado por Deus. Né? O que devem fazer os membros da sociedade teosófica é ater-se estritamente à divisa. Não há religião mais elevada do que a verdade. Esse é o princípio básico da teosofia, dado por Helena Blavatsky. Né? Consta do símbolo da sociedade teosófica. Né? Não há religião mais elevada do que a verdade. Né? Em que consiste a verdade? De Helena Petrov Blavatsky, publicado nos Estudos Teosóficos. A adesão incondicional à verdade é o credo do teósofo, e render culto a toda a verdade é seu ritual. E é preciso levar isso ao extremo do sacrifício próprio e também dos próprios interesses em favor dessa causa. Então, a busca da verdade está acima de qualquer interesse. Por isso que dissemos, né? O projeto de iniciação é o maior projeto que um ser humano tem na face da Terra. Né? A pessoa tem que se libertar dos seus interesses, dos seus propósitos relativos, para trabalhar pela expansão dessa consciência que a leva ao entendimento da verdade absoluta. Né? Todos os membros da sociedade teosófica estão ligados entre si, isso a HPB nos ensinou. Né? Todos os membros da sociedade teosófica estão ligados entre si por uma aspiração única, a investigação da verdade onde quer que se encontre. Então, isso também é o princípio da eubiose. Né? A eubiose também segue esse norte, né? esse norteamento, essa indicação dada por Blavatsky e dada também pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. Né? O nosso principal trabalho é justamente a busca da verdade. Por isso que Jesus nos ensinou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudar, inquirir, perguntar, trabalhar com afinco para chegar à verdadeira intuição, isto é, à percepção clara e direta da verdade. Eis o constante afã do teósofo e do eubiota também, claro. Né? Daí o lema adotado pela sociedade teosófica, Satyati Nasti Parodharma, não há religião mais elevada do que a verdade. Então, esse é o princípio básico, não só da teosofia, como também da eubiose. Né? É muito importante esse conhecimento. Esse conhecimento básico do que é a verdade é muito importante, e principalmente deixar bem claro isso na nossa
nosso entendimento que ninguém pode nos ensinar a verdade. Ninguém. A verdade só pode ser descoberta por nós mesmos. Aliás, quando Jesus estava no processo de julgamento, né, ele ficou frente a frente com Pôncio Pilatos. Está no Evangelho. Ele ficou frente a frente com Pôncio Pilatos. E Jesus falava muito da verdade. Aí Pôncio Pilatos, olhando para Jesus, falou assim, afinal, o que é a verdade? Está no Evangelho. Qual foi a reação de Jesus? Ficou calado. Ele ficou calado. Nós podemos dizer assim, qual é o sentido disso? Pôncio Pilatos pergunta o que é a verdade e Jesus fica calado. Esotericamente significa que Jesus estaria dizendo o seguinte, eu não posso te ensinar a verdade. É como se Jesus estivesse falando para Pôncio Pilatos, você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Você quer saber a verdade? Não pergunte para mim. Vá atrás dela, justamente através do autoconhecimento. Isso aí ficou registrado. O Pôncio Pilatos, realmente, na sua vida terrena, levou um impacto muito grande e serviu isso aí para o seu processo evolutivo. Né? Ele é um ser que estava em processo evolutivo, ele era cônsul, né, dos romanos em Jerusalém. Isso? Então, isso serviu para o seu processo, o seu processo de desenvolvimento interno. Né? Então, isso é muito importante. Veja que o assunto é extremamente importante, essa questão do conhecimento da verdade. Aí, podemos agora ver aqui as verdades. Existem 4 nobres verdades. Aí já entramos, Jesus, anteriormente a Jesus, Siddhartha Gautama. Veja, o Buda, né? Siddhartha Gautama, o Buda, ele afirmava que existem as 4 nobres verdades. Olha só. São estas: as penalidades da existência evolucionária que acabam em nascimentos e mortes, vida após vida. Então, a primeira verdade é assim, existe o sofrimento. A primeira verdade que ele diz, existe o sofrimento. A segunda verdade, nova verdade, a causa produtora de sofrimento, que é o desejo egoísta sempre renovado de satisfazer-se a si mesmo, sem poder jamais atingir tal objetivo. E terceiro, nova verdade, a destruição daquele desejo ou afastar-se dele. E a quarta, na verdade, é o meio de obter-se tal destruição. Vamos sintetizar, então, 4 nobres verdades de Siddhartha Gautama. É básico isso no ensinamento do budismo. Né? Primeira nova verdade, de maneira bastante sintética, ele diz assim, o sofrimento existe. O sofrimento existe? Claro. A humanidade toda existe sofrimento das mais variadas espécies pela humanidade. Sempre existiu. Né? Agora, a segunda nova verdade é o seguinte, o que origina o sofrimento é a ignorância. O que origina o sofrimento é a ignorância. É a segunda nova verdade. Agora, a terceira nova verdade é podemos nos libertar do sofrimento. A terceira nova verdade é o seguinte, nós podemos nos libertar do sofrimento. E a quarta nova verdade, como é que nós nos libertamos do sofrimento? Através da sabedoria. Pronto. O que vai libertar a humanidade do seu sofrimento? É a sabedoria. Na verdade, a gente pode analisar o seguinte, olha, na verdade o homem reclama de tudo, o ser humano reclama de tudo, né? Ele reclama sempre do mal que os outros lhe causam. Pode observar. Isso a gente vê nos meios de comunicação, nos livros, nas notícias, né? O ser humano sempre reclama que ele é vítima dos outros. Todo ser humano fala isso. Eu sou vítima dos outros. Isso é uma profunda ignorância. Isso. Na verdade, todo sofrimento que existe na humanidade é fruto da ignorância do ser humano. É o fruto da própria ignorância do ser humano. Né? Aliás, a gente vê nas constituições, eu vou falar de uma coisa muito prática, né? Em todas as constituições dos países que têm constituições escritas, é básico, né? Logo no início da Constituição,
está sempre escrito assim: o poder emana do povo. É verdade isso? É verdade essa afirmação que tem nas constituições? Isso é muito importante para o desenvolvimento de uma Constituição. Mas é verdade isso? O poder emana do povo? Não. De onde emana o poder? De Deus. O poder emana de Deus. O que emana do povo é a ignorância. Pronto. Fechou o assunto. O poder emana de Deus. O que emana do povo é a ignorância. Sempre foi assim. Desde o surgimento das primeiras raças na face da Terra é assim. É claro que, quando o indivíduo vai se libertando da ignorância e alcançando o poder, ele vai atingindo a verdade, aí sim, o poder se desenvolve dentro dele. Mas não é um poder dele, é um poder que vem da divindade, na verdade, projetada nele. Então, nós temos a divindade em nós. A divindade se projeta em nós, e nós, através do conhecimento da liberdade, conforme Siddhartha Gautama, nos libertamos das nossas limitações e dos nossos sofrimentos. Então, aí está, é fundamental esse entendimento, né? Então, devemos dizer o seguinte, olha, basicamente, no conhecimento esotérico, nós podemos falar algo que soa muito ruim na cabeça das pessoas, viu? Eu falo isso, mas eu sei que isso soa muito ruim na cabeça das pessoas. Mas eu vou falar. É um conhecimento cósmico. Vamos dizer o seguinte: não existem vítimas no universo. Eu vou repetir. Não existem vítimas no universo. Porque o professor Henrique de Souza nos ensinou o seguinte: nada acontece por acaso. Tudo que acontece é derivado do reflexo kármico. O sofrimento que cada um tem que passar as suas provações, vem da sua própria condição kármica. Então, não é o outro que o faz sofrer, é ele mesmo. Ele mesmo que provoca o seu sofrimento, através de uma lei, do exercício de uma lei cósmica, chamada lei do karma. Mas essa lei do karma é uma lei divina, mas ela não existe para castigar ou punir quem quer que seja. Vamos deixar bem claro? Deus não castiga nem pune. Não. Deus dá sempre oportunidades de regeneração. Veja bem? Então, todo o processo de sofrimento do indivíduo que se diz vítima, na verdade, é um processo kármico que, através da lei de Deus, que não pune, que dá oportunidades para que o indivíduo ascenda a um patamar de entendimento superior, através do desenvolvimento do seu autoconhecimento. Então está a questão das verdades, conforme o ensinamento do Siddhartha Gautama. Aliás, esse ensinamento das 4 nobres verdades, dado por Buda, vamos dizer o seguinte: até hoje a humanidade não entendeu isso. É simples, são 4 nobres verdades, de uma simplicidade extrema, mas a humanidade não entendeu isso. Todo o sofrimento do ser humano é libertado através da sua própria evolução pessoal, individual, através do autoconhecimento. É a autolibertação, a sua libertação. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta das limitações da nossa personalidade e nos liberta de todo o sofrimento que essas ações da nossa personalidade nos causam, né? Através da ignorância. Isso é fundamental no conhecimento iniciático, né? Deixamos bem claro isso. Olha que importante que é esse entendimento da verdade, da lei do karma, da lei cósmica justa e perfeita. Isso é fundamental para o entendimento do processo evolutivo cósmico, né? Aí, então, nós temos aqui, por extensão, temos verdades, já vimos, verdades. Então, agora vamos ver aqui uma outra noção que é dada pela teosofia, chamada vestíbulos. Vestíbulos. Existem 3 vestíbulos. 3, vamos dizer assim, 3 salas. 3 salas, uma grudada na outra, né? Há 3 vestíbulos, ou 3 salas, né, que conduzem o peregrino vencedor de Mara, justamente o tentador, por 3 diferentes estados de consciência: Jagati, Sivapina e Sushupti.
ao quarto, Túria, e daí aos 7 mundos, aos mundos do eterno repouso. O nome do primeiro vestíbulo, a primeira sala que o indivíduo vive é a ignorância. É a primeira sala, a ignorância. Então, ele está ali sujeito às injunções, à ação da lei do karma, às limitações da sua própria ignorância, derivado das limitações da sua personalidade. A segunda sala que o indivíduo pode passar, é a instrução. Então, o indivíduo pode passar da sala da ignorância para a sala da instrução. Aí está justamente o projeto de iniciação, autoconhecimento. Depois, quando o indivíduo passa da sala da ignorância para a sala da instrução, ele passa para a terceira sala, que é o da sabedoria, além do qual estende-se as águas sem margem do Akasha, a inesgotável fonte de onisciência, conforme a voz do silêncio, esse livro fantástico de Helena Petrovna Blavatsky. Estou citando A Voz do Silêncio. Aliás, mais para frente, nós vamos ter encontros específicos falando sobre esse livro fantástico de HPB, chamado A Voz do Silêncio. Não é verdade? Isso aí nós vamos investigar bem, né? Aliás, tem muita pergunta das pessoas. De onde vem essa voz? O que é a voz do silêncio? O silêncio, justamente, é o silêncio da personalidade. Não é isso? Então, o fundamento do autoconhecimento é baseado quando a personalidade entra justamente no silêncio. A nossa personalidade, de forma bastante assim, corriqueira, né, é muito tagarela. Né? Fala, né? Tem muitas posições, muitos comportamentos. Né? Agora, quando o indivíduo entra em silêncio, justamente é a concentração mental. Aí, quando o indivíduo entra em estado de concentração, no silêncio, o que acontece? A voz do infinito vem passar por ele. Ele se torna veículo da voz do infinito. Por isso é a voz do silêncio. A voz do silêncio é o seguinte: a voz da divindade desce sobre nós nos tornamos veículos dessa voz quando nós entramos em silêncio. Esse é o sentido que se dá justamente dessa grande obra de Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Nós vamos ter encontros, já está programado, encontros que nós vamos falar especificamente sobre a origem desse livro A Voz do Silêncio, e vamos analisar todos os capítulos, são 3 grandes capítulos, né? Nós vamos analisar todos os capítulos, com todos os conhecimentos, vai ser momentos de enorme reflexão. Aí está, então, essa questão. Né? Além dos vestíbulos, nós temos a questão das vestimentas. Veja bem, isso está ligado também com o estado de consciência. As 3 vestimentas, ou formas ou corpos búdicos, são denominadas, respectivamente, Nirmanakaya, Shambhogakaya e Dharmakaya. Veja bem. Então, no processo de evolução, a consciência, quando evolui, ela pode assumir evolutivamente 3 vestes. A Dharmakaya, que é a veste mais superior, ligada a um plano muito superior de espiritualidade. A veste intermediária, chamada Shambhogakaya, a veste intermediária do nosso universo manifestado. E a veste mais inferior, não é veste da ignorância, não. É uma veste teífica, Nirmanakaya, né? Então, isso é muito importante. Então, quando um ser superior se manifesta, um ser superior no universo, se manifesta no plano físico, ele vai descendo tulquisticamente através dessas 3 vestes, né? Dharmakaya, Shambhogakaya e até Nirmanakaya. Os grandes mestres, eles cumprem as suas missões, vão de volta aos seus planos, mas ficam ligados conosco através da veste Nirmanakaya. Olha que importante. A veste Nirmanakaya é a veste mais próxima de nós e que os grandes mestres se servem para
ficar sempre acessíveis. Aliás, Jesus, o Cristo, o Siddhartha Gautama, vamos ver, Siddhartha Gautama é básico esse ensinamento. Ele deixou bem claro o seguinte, que ele, quando ele atingiu a iluminação, ele poderia ter saído da Terra e ir embora. Vamos deixar bem claro? Quando Siddhartha Gautama atingiu a sua iluminação, ele podia deixar a Terra e ir para outros lugares da infinitude, do espaço e abandonar a Terra. Mas ele não foi, ele ficou aqui entre nós. Aliás, ele disse que ele só sairia da Terra quando ele visse o último ser humano saindo pelas costas. Olha só, ele só sairia da Terra no momento em que ele visse pelas costas o último ser humano saindo da Terra e indo do nosso ambiente, indo para planos superiores. Então, como é que Buda se manifesta entre nós? Através da veste Nirmanakaya, então, que é a veste mais densa, é muito sutil, mas é a mais densa, mais próxima de nós. E também Jesus está entre nós, ele se manifesta através da veste Nirmanakaya. Tanto que Jesus, um dos seus últimos ensinamentos, dado para os discípulos, o que ele disse? Ele disse assim, estarei convosco até o fim dos tempos. Estarei convosco até o fim dos tempos. Olha só a importância. Como é que ele... Então, ele está entre nós. E qual é a veste que ele usa? A veste Nirmanakaya. É claro que a consciência dele está muito superior a isso, né? Essa veste. Mas ele usa a veste Nirmanakaya como um veículo, né? Para que ele fique bem próximo de nós, que a gente tenha acesso a ele, né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento dessas vestes, né? Uma superior, uma intermediária e uma inferior. É muito importante também esse conhecimento fantástico, né? E aí nós temos, então, imediatamente, relativamente a esse estudo, nós temos as vestimentas da iniciação, né? Também chamada de Shangna, é a aquisição da sabedoria através da qual se alcança o nirvana de destruição da personalidade. Põe termo ao renascimento, mas também mata a compaixão. Assim é que os Budas perfeitos, que se encontram revestidos da glória do Dharmakaya, não podem coadjuvar a salvação do homem. Então, os Budas de elevada transcendência espiritual, que estão na veste Dharmakaya, que são Budas perfeitos, eles não podem, evidentemente, se manifestar dessa forma. Podem se manifestar através da veste Nirmanakaya, como nós falamos, né? Então, isso é muito importante. À medida que nós evoluímos, as nossas vestes vão se fluidificando. Tudo bem? A nossa veste hoje mais densa é essa aqui que nós temos, né? Nós já passamos pela veste mais densa, que é a veste mineral, passamos pela veste vegetal, depois passamos pela veste animal, e agora nós estamos pela veste hominal. São vestes. Nós estamos transitando por planos dimensionais subsequentes, né? Então, o mineral é a primeira dimensão, o vegetal a segunda dimensão, o animal é a terceira dimensão, né? O homem passando pela quarta dimensão. É isso? E depois atingindo a quinta dimensão, justamente, que é a fluidificação do seu corpo de manifestação. Esse é o nosso estágio, né? Quando a Terra, devemos dizer o seguinte, a Terra agora está partindo para a quinta dimensão. E o veículo para essa transformação é justamente a quinta raça-mãe, a raça ariana. Estamos passando para a quinta dimensão. Na quinta dimensão, a manifestação da humanidade não se dará mais no plano físico denso, que nós conhecemos. Se dará no plano vital. Tudo bem? Vamos deixar bem claro? A manifestação na quinta dimensão será através do plano vital. Depois, a quinta dimensão. Depois tudo passa para uma sexta dimensão, justamente a veste astral. Depois a veste mental. Progressivamente, a veste mais densa do ser humano no nosso planeta vai se fluidificando. A veste mais densa vai se fluidificando. Então, o planeta Terra está se fluidificando, está se tornando menos denso.
A nossa raça, a raça ariana, é menos densa do que a raça atlântica. Os atlantes eram muito densos, muito pesados, né? Corpos muito coesos, firmes, né? Era a quarta dimensão. Nós agora estamos caminhando no despertar da quinta dimensão. O nosso corpo já é mais sutil. Isso? E a tendência nossa é a sutilização dos nossos corpos de manifestação até atingirmos o estágio da Terra vivenciando o plano vital. O plano vital. Tanto que é verdade que, olha só, o único planeta que tem vida orgânica no sistema solar é a Terra. O único planeta. É o único planeta que tem vida vegetal e vida animal e hominal, como nós conhecemos. Os outros planetas não têm. Porque estão fora da zona ecológica. É isso. A Terra está justamente num ponto que não é nem muito quente, nem muito fria com relação ao Sol. Então, há a possibilidade de desenvolver corpos orgânicos, como os vegetais, os animais e os seres humanos. Então, é claro que a Terra vai se fluidificando, como dissemos, né? A Terra vai se fluidificando e tudo vai passar para o plano vital, né? É claro que a crosta terrestre, né, a parte mais densa, vai passar por transformações. Isso aí na eubiose a gente sabe, o nosso mestre nos ensinou. E a Terra vai passar por grandes transformações na parte física. Isso aí de acordo com a lei cósmica, né? Tudo evolui, né? Tudo evolui. Mas isso não vai interferir na humanidade que lá viverá naquela época, no futuro, né? Que eles estarão no plano vital. Então, tudo que acontecer no plano mais denso não vai interferir no plano vital. Ninguém vai sentir nada. Mas a Terra vai passar por grandes transformações cósmicas. Dentro da eubiose, existem trabalhos efetivos do nosso mestre e discípulos dele, que dizem que no futuro a Terra vai incorporar a Lua e vai incorporar o planetóide Ceres e o planeta Marte. Então vai formar um planeta imenso. Isso no futuro, milhões e milhões de anos para frente. Né? Nós não temos ainda informação muito precisa a esse respeito dessa transformação, porque faz parte de um plano cósmico de evolução do sistema solar. O nosso sistema solar está em constante evolução. Esse nosso sistema que nós conhecemos, justamente, é o quarto sistema solar. Já existiram três sistemas solares anteriores, 3 sistemas evolutivos. O nosso sistema solar, agora, é uma quarta estágio de evolução e vai, no futuro, existir um 5º sistema solar, um 6º sistema solar e assim por diante. Não é verdade? Isso vai se transformar, até que o sistema solar um dia vai desaparecer ou se transformar. Isso a ciência sabe, né? O Sol ele está aumentando de tamanho, é uma estrela vermelha, vai se aumentando de tamanho, mas chega um momento que o Sol vai se comprimindo, vai se reduzindo de tamanho, até formando até que vai explodir como uma estrela, uma supernova, né? Uma supernova. Aí originando, até esse momento, o Sol vai englobar todos os planetas. Ele vai engolir todos os planetas que existem. Então, isso faz parte do processo evolutivo do universo, e isso a ciência acadêmica tem noção a esse respeito. A ciência acadêmica tem noção a respeito da transformação. É como se diz, né? Lavoisier dizia assim, afirmou o seguinte: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o nosso sistema solar vai se transformar. Ele vai se tornar pequenininho, o nosso Sol vai se contrair, vai surgir uma supernova e vão acontecer novas possibilidades evolutivas. Isso acontece só aqui no sistema solar? Não. Acontece em todas as galáxias. Né? A ciência astronômica registra a existência de supernovas, uma quantidade enorme de supernovas espalhadas por todas as galáxias, né? Cada uma formando um novo sistema solar dentro do seu projeto evolutivo. Então, veja a grandiosidade que é essa questão evolutiva no universo. Então, são as vestimentas da iniciação. As vestimentas da iniciação vão se transformando, né? É claro que, quando a gente fala que as vestimentas vão se transformando, da nossa manifestação, nós podemos dizer que o processo de evolução é um processo vibracional. Um processo vibracional.
Quando nós nos tornarmos adeptos, e isso é inevitável, um dia nos tornaremos adeptos, a humanidade, né? Faremos a nossa iluminação interna, né? Tornando-nos adeptos, nós deixaremos de viver como seres humanos. Seremos super-humanos. Porque nós não somos seres humanos, estamos vivenciando a experiência humana justamente nessa fase evolutiva, justamente hominal, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Veja que na ciência iniciática ela tem conhecimentos que a ciência acadêmica ainda não conseguiu penetrar nesse conhecimento. A ciência vai entrar nesse conhecimento através do tempo, através da evolução, não da própria ciência, mas através da consciência dos cientistas. Os cientistas vão evoluindo e vão se tornando cada vez mais, o ser humano, né, veículos de novos conhecimentos superiores que vão descendo sobre a Terra, em direção da Terra, né? Então, esse é o processo de entendimento através do processo evolutivo dimensional, o processo da evolução no sentido vibracional, né? Muito bem. Aí temos um outro termo chamado vida. Tudo que nós falamos aqui, né, é relacionado à vida. A vida existe em todo o universo. Não há um ponto do universo onde não existe a vida. Deus é o imanifestado, ele cria a diversidade através de projeções específicas, né? Mas Deus não se divide, é a unidade. Ele constitui unidades diferenciadas, bilhões de bilhões, né? Sem conta, né? Mas Deus não se divide, ele permanece íntegro em cada unidade. Na verdade, isso tudo é vida. Vida. Então, tudo tem vida. Por isso que a HPB, nos seus ensinamentos, ela afirmou o seguinte: tudo no universo tem consciência. Tudo tem consciência. A pessoa diz assim, tem consciência? Então, uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência? Tem. Uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência. Uma pedra tem consciência de pedra. Um vegetal tem consciência de vegetal. Um animal tem consciência de animal. E o ser humano tem consciência de ser humano. Na verdade, é claro que esse estado de consciência tem que evoluir através dos vários processos de autoconhecimento, de expansão do conhecimento interno rumo a planos, né, vibracionais superiores, né? Aí, então, a gente vê que é vida. Vida é algo extremamente difícil de ser definido. A ciência realmente não tem um conhecimento específico a esse respeito, a respeito da vida. Tanto que a ciência, hoje, a ciência, os cientistas, perguntam o seguinte: existe vida em outros planetas? A pergunta que a ciência faz. Existe vida em outros planetas? Então, a ciência diz assim: para ter vida em outro planeta é necessário que exista um planeta que nem a Terra, né? Com tudo que nós temos aqui, né? Com condições ambientais, etc., né? De temperatura, pressão, para que possa existir vida. Mas não é verdade. A vida existe em todo o universo, independentemente do veículo no qual se manifesta. Então, Júpiter tem vida? Tem vida. Existem seres muito evoluídos em Júpiter, em Saturno. No Sol tem vida. Existem seres de enorme consciência espiritual no Sol. E o Sol é uma fornalha gigantesca, né? Então, mas existe vida lá. Em todo lugar do universo existe vida. Cada um, evidentemente, expresso no seu plano vibracional específico. Muito bem. Tudo é vida. Vida, como é que nós podemos definir? Tudo é vida. E cada átomo, até o do pó mineral, é uma vida, embora esteja acima de nossa compreensão e percepção. Olha só o que a teosofia fala, né? Cada átomo, um elétron, um próton, um núcleo atômico, um elétron, tudo tem vida. E essa vida é expressa através da unidade. A unidade está manifestada em cada partícula dessa. Unidade, o que é a unidade? Deus. Deus está expresso em cada unidade dessa sem se dividir, né? A vida se encontra em todas as partes do universo. Veja bem, a vida se encontra em todas as partes do universo, como se encontra também no átomo. No átomo. Então, Deus está presente ali no elétron, no átomo, Deus está presente em tudo, né? A unidade deífica, né?
Tudo é orgânico e vivo. E, portanto, todo mundo parece ser um organismo vivo, disse Paracelso. Os ocultistas afirmam que todas as forças admitidas pelos sábios têm a sua origem no princípio vital, a vida una coletivamente do nosso sistema solar, sendo a vida uma parte, ou melhor dizendo, um dos aspectos da vida única universal. Então, existe uma vida única universal. Realmente, a vida é a divindade. Pronto. A vida é a divindade, Deus. Para Brahma. Mas, para manifestar-se no plano físico, deve ser assimilada. E, como o corpo físico é demasiado denso, para isso é preciso haver um intermediário, que é um corpo astral etéreo ou linga sharira. Então, é claro que é por isso que esses planos dimensionais encontram-se expressos em nós. O nosso corpo, nós não somos apenas o corpo físico. Nós nos olhamos e vemos somente o corpo físico. Não. Mas nós temos o corpo físico, temos o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, a tríade superior. São 7 corpos que se interpenetram. Então, nós temos uma constituição centenária. Uma constituição centenária. É claro que isso é muito importante, esse entendimento. A ciência não admite isso. Não está no ponto de admitir esse conhecimento. Mas existem esses planos dimensionais e se expressa, no nosso caso, na nossa Constituição centenária. Veja bem, futuramente nós vamos entrar mais em maiores detalhes em outros estudos, né? Eu já estou programando para a gente entrar com mais profundidade nesse estudo centenário, dos mundos físicos, hiperfísicos, etc. A gente tem que... O assunto é muito vasto, né? A gente tem que ir aos poucos ir abordando, mas a verdade é o seguinte, que à medida que a gente vai abordando, os horizontes vão se alargando. Né? Então, é muito importante esse entendimento. Né? Muito bem. Agora aqui, nós vamos ver um outro assunto, né, muito importante, que é justamente Vishnu. Vishnu, segunda pessoa da Trimurti, trindade hindu, composta de Brahma, Vishnu e Shiva. A palavra Vishnu provém da raiz Vish, penetrar ou preencher. No Rig Veda, Vishnu não é um deus elevado, mas simplesmente uma manifestação da energia solar, descrito, cruzando aos saltos as 7 regiões do universo, em 3 passadas, e envolvendo todas as coisas com o pó dos seus olhos de luz. Por isso que a nossa constituição do nosso universo manifestado é expresso em 3 logos, né? Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, o primeiro logo, que é o pai, Vishnu, que é o segundo trono, é a mãe, e Shiva, que é justamente o filho. Por isso que nas religiões, toda religião ela tem essa trindade expressa, né? O pai, o filho e a mãe. Toda religião, é impressionante. Toda religião, através dos templos, através das idades, através das civilizações, sempre se expressa através da trindade. Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, o pai, a mãe e o filho. Isso. Então, no Rig Veda, Vishnu não é um deus elevado, mas simplesmente uma manifestação da energia solar, descrito cruzando aos saltos as 7 regiões do universo em 3 passadas, e envolvendo todas as coisas com o pó. Quaisquer que sejam os outros seus 6 significados ocultos dessa declaração, essa se refere à mesma classe de tipos dos 7 a 10 sefirotes, ou 7 a 3 orifícios do perfeito Adam Kadmon, dos 7 princípios e da tríade superior, do homem, etc. Com o passar dos tempos, esse tipo místico chega a ser um grande Deus, o conservador, o renovador, aquele de 1000 nomes. É representado também descansando sobre a serpente Ananta, sem fim, símbolo da eternidade. Outras vezes é representado cavalgando a gigantesca ave Garuda, que esotericamente é o símbolo do grande ciclo. Mahakalpa é a manifestação da energia solar, motivo pelo qual é considerado como chefe dos Aditas ou deuses solares. Nos Puranas, é a personificação da qualidade sátiva, e também o Prajapati,
Criador e Supremo Deus. Então, nós vamos... No próximo encontro, nós vamos continuar falando justamente sobre a questão de Vishnu. Vishnu, os 3 logos, né? Vamos entrar em detalhes. Nesse momento, nós vamos parando aqui. Nesse momento, esse estudo, nós vamos parando por aqui, mas depois nós continuamos no próximo encontro, estendendo esse conhecimento justamente a respeito desses 3 níveis, esses 3 logos do nosso sistema solar manifestado. Eu quero dizer agora que nós vamos abordar, para encerrar aqui a nossa primeira parte, a parte de exposição, nós vamos aqui abordar aqui justamente um pouco mais a respeito do simbolismo arcaico das religiões. Simbolismo arcaico das religiões. Isso. Vamos continuar estudando isso. Nós temos estudado isso a todo encontro, né? Simbolismo arcaico das religiões. Vamos dar mais um adiantamento nisso. Quando surgiu Jesus de Nazaré, a igreja, ignorando a simbologia do Antigo Testamento e a conotação do nome Jeová, nome secreto, substituto secreto rabínico do nome inefável e impronunciável, confundiu a sombra fabricada com a realidade, o símbolo gerador, antropomorfizado com a realidade ou causa de tudo, e sempre incognoscível. Como consequência, a igreja teve de criar para fins de dualidade um demônio antropomórfico, Satã. Então, normalmente, a igreja, ou qualquer igreja, sempre acaba, nesse sentido, acaba dando uma qualidade muito grande à polaridade, distinguindo algo de bom e algo de ruim. Né? É claro que a polaridade é algo que deve ser entendido. Nosso mestre nos ensinou, quem entende a polaridade entende tudo. Quer dizer, essa questão da polaridade do bem e mal é algo muito mais amplo do que nós entendemos por simplesmente bem e mal. Na verdade, não é bem e mal. O bem e mal, na verdade, estão em conexão no processo evolutivo, e isso aí se manifesta como o necessário. É o necessário para a evolução, essa manifestação da luz e da sombra. Isso é o processo evolutivo. Né? Admitindo como Jeová a existência de outros deuses, que eram personificações do Deus Uno, eram esses deuses simplesmente uma classe de espíritos personificadores mais elevados que tinham adquirido exercício grandes poderes? Uma pergunta, né? A personificação é a chave no mistério do estado do espírito. E assim sendo, como podemos saber que Jeová não era um espírito personificador, um espírito que se chamava a si mesmo de Deus e que, desse modo, se convergeu na personificação do Deus desconhecido e incognoscível? É claro que o entendimento da divindade é algo que está muito além das nossas possibilidades de entendimento. Entenderemos um dia? Deus sabe. Eu não posso dizer de que forma isso vai acontecer, mas nós vamos expandindo o nosso conhecimento a fim, com certeza, no final, nós poderemos ter individualmente, cada um, o conhecimento de Deus intrinsecamente. Né? Todos esses deuses são uma hoste, os Elohim. Lúcifer, luz astral, é uma força intermediária que existe em toda a criação. Serve para criar e para destruir. Lúcifer, na religião, é citado como o anjo do mal. Na verdade, é o anjo rebelde. Na verdade, não é assim. Ele serve para criar e destruir. Ele é uma força que existe precisamente no sentido de executar o necessário. Justamente essa ligação entre bem e mal. Né? O necessário. Toda paixão sexual que domina nossos sentidos é um torvelinho desta luz, que nos arrasta para o abismo da morte. Sua natureza é o fogo, cujo uso inteligente aquece e vivifica e cujo excesso dissolve e aniquila. O homem tem de dominar essa luz astral. Tem que ser dominado pelo homem, essa luz astral, conquistando assim a sua imortalidade. Do contrário, será destruído, absorvido por ela. A alma universal, o pleroma, é o veículo da luz, o receptáculo de todas as formas, e, portanto, o mesmo Lúcifer e Satã. É claro que a imortalidade é um fato indiscutível. O nosso mestre nos ensinou o seguinte, né?
A morte é a maior das mentiras. Aliás, Paulo de Tarso deixou, numa das suas cartas, nas suas epístolas, ele deixou escrito isso. A morte é a maior das mentiras. A morte não existe. O que existe é o processo de transformação interna. A transformação, justamente, através do plano vibracional. Né? É claro que, à medida que o indivíduo vai evoluindo, essa concepção universal vai se tornando cada vez mais plena dentro da sua mente, ele vai entendendo justamente o significado da morte, da vida, vai sabendo que a morte não existe. A morte, a plenitude da existência é universal. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, a gente vê então, que o assunto é muito vasto, muito importante para esse conhecimento, né? E vemos que, através justamente do processo iniciático, a gente vai demolindo aos poucos, não destruindo, transformando esse conhecimento que a religião nos dá, através da morte, do sofrimento, da ignorância. Tudo isso a gente vê num conjunto único, inclusive entendendo essa questão do bem e do mal, não como coisas que são antagônicas, mas são coisas que existem devido ao processo da polaridade, que no mundo terreno se mostra plenamente na nossa consciência como uma polaridade antagônicas. Mas esse antagonismo existe. É isso? Os elementos polares não são antagônicos, eles se harmonizam. Né? Então, na verdade, no universo, entender não é bem e mal, é o necessário para que ocorra justamente o processo evolutivo. Nós sabemos que o planeta Terra está passando uma fase, sempre passou, mas agora especificamente é muito notório, um avanço muito grande das forças das sombras. As forças das sombras vão invadindo as instituições, vão destruindo, tentando impedir o acesso da humanidade ao seu objetivo cósmico, que é justamente, numa primeira etapa, o surgimento de uma nova civilização. Mas essas forças das sombras, na verdade, elas agem de maneira dupla, né? Porque, ao mesmo tempo que ela ataca, tentando destruir, e ela se autodestrói, na verdade, ao mesmo tempo que ela ataca e tenta destruir, ela provoca o quê? O despertamento da consciência daqueles que são atacados por essas forças das sombras. Então, tudo é o necessário. Tudo evolui no processo de evolução da consciência rumo ao espaço, à consciência infinita. Veja bem que esse estado, esse conhecimento da eubiose e da teosofia é um conhecimento muito profundo, né? Que exige uma meditação muito grande. E é necessário, nessa meditação, que cada pessoa que esteja nesse processo evolutivo tire as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. É o diferente da religião. A religião ensina padrões e a pessoa tem que seguir aqueles padrões. No conhecimento iniciático, não. A pessoa vê aquele conhecimento, tira as suas próprias conclusões e vai ampliando a sua capacidade de percepção dos fenômenos universais transcendentais. Então, está essa primeira parte, que nós queríamos depois, no próximo encontro, nós vamos continuar novamente, né? Eu já, inclusive, já planejei mais 8 palestras, que depois eu vou citar, né? Tem muito assunto ainda a ser abordado, né? E, aliás, o assunto da iniciação é inesgotável, né? É o estudo do mundo, da infinidade, do universo, né? Uma coisa infinita. Muito bem. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos, ao nosso irmão Catira, para darmos continuidade ao nosso encontro. Muito bom, professor, muito bom. O senhor trouxe vários conhecimentos. E aqui nas minhas reflexões, professor, a gente percebe que na Bíblia, professor, fala sobre seres gigantes. Eles são aqueles seres que nem Davi derrubou Golias. Eles são remanescentes de Atlântida, professor? Os gigantes? Não, aonde? Não, realmente. Veja bem o que significa. Tudo tem um conhecimento básico iniciático, né? Houve a queda dos anjos, isso? A queda dos anjos, e esses anjos, que nos tempos atuais, entende-se como Lúcifer. Isso não é citado
No Antigo Testamento não se fala essa palavra Lúcifer, fala-se de os anjos caídos. Né? Esses anjos caídos se envolveram na malha orgânica, né, da existência e produziram a descida da tríade superior. Né? E é claro que na Bíblia diz que esses anjos geraram gigantes, tem um nome específico, né, de gigantes. Existe na Bíblia esse termo, né, o nome dos gigantes. Se tem um nome específico, que agora me escapou o nome específico desses seres, né, que tem na Bíblia, né, os gigantes. Né? Mas é fruto justamente desse encontro dessa frequência superior trazida por Lúcifer com a frequência inferior do quaternário humano, gerando a possibilidade da existência do setenário, perfeitamente entrosado para dar origem justamente à raça humana, né? Então, realmente, os gigantes é algo que a Bíblia diz que existiu, né, no passado. Agora me escapou o nome do... Eu vou lembrar, está na Bíblia, me escapou o nome dos gigantes. É Enaquins, Nefilins, professor? Não, tem um nome, não é esse, não. Tem um nome não? específico. E depois eu vou confirmar. Elohim? Hã? Elohim? Não. Tem um nome específico. Então diz que existe de gigantes. A verdade é que tudo antigamente era gigante, né? E a gente vê que os dinossauros eram gigantes, né? Um dinossauro tinha o tamanho de uma casa de 3 andares, né? 15 metros de extensão, né? E os homens também, os seres humanos, no tempo de Atlântida e anteriormente, tinham uma estatura de 3 metros e meio de altura, né? Eles viam o dinossauro frente a frente, né? Nos tempos antigos, né? Então, tudo é gigantesco. É claro que isso aí era devido também ao fato de que a gravidade terrestre era menor. Na verdade, a força gravitacional da Terra, isso aí na eubiose é estudado esse fato, na cosmogênese, na antropogênese, né? O processo gravitacional da Terra era menor. E aí existia a possibilidade de existir seres gigantescos. Era impossível existir hoje, né? Hoje, um dinossauro é impossível existir hoje, com a nossa gravidade. Não tem condições. Né? Então, e os Atlantes também eram seres gigantescos, né? 3 metros e tantos de altura. Então, essa é a existência dos gigantes, que se fala. Quando a gente estuda antropogênese, justamente na teosofia, a gente vê todos os aspectos de maneira bastante interessante. O Ezequias ele coloca, o nome dos gigantes é Nefilins, né? Mas tem outro nome, professor? Tem outro nome, eu vou lembrar. Depois eu vou investigar. Aí tanto nome que me escapou o nome. Certo. Ô, Gilberto, você tem alguma referência, alguma coisa para colocar? Oi, Carlos. Bom, vamos lá. Só dar um recado rapidinho para o pessoal que está acompanhando aí, que não esqueça de deixar o like, né, no vídeo, aí dá aperta aí o curtir aí no vídeo da transmissão. Isso ajuda bastante aqui no desempenho do nosso vídeo aqui na plataforma, nos ajuda. Se você não for inscrito no canal, se estiver passando aqui pela primeira vez, né, estiver passando por aqui, olhando, né, se inscreva no canal, porque aí você recebe aí todas as notificações, todas as terças e sábado. Nós temos aqui a nossa programação fixa e, eventualmente, nós temos alguma programação eventual, como hoje nós tivemos aqui no nosso canal, tivemos aqui o nosso programa à tarde, às 16 horas, com o Fernando Camposana, lá no departamento de Santana, da eubiose, falando sobre ciência e espiritualidade. Então, quem quiser ver essa apresentação, procura aqui no canal, entra aqui no canal, vai estar lá o vídeo. Essa apresentação é muito boa, muito interessante, vale muito a pena. Depois que você terminar aqui a apresentação, se você estiver vendo ao vivo ou estiver vendo gravado, depois que você terminar, você vai lá, clica, se procura ali na lista dos vídeos, né? Vai estar lá a apresentação, é o vídeo anterior ao nosso aqui. E a gente pede que você compartilhe, né? Manda esse conteúdo para uma pessoa que você sabe que gosta, né, desse tipo de material, de conteúdo, de informação,
Hoje o programa de número 151. Vale lembrar aí, conforme o professor Walter lembrou, citou, né, no começo aqui da nossa live, nós estamos iniciando aí algumas unidades, né, da sociedade da eubiose já iniciaram o grau peregrino para aqueles que estão começando os estudos, algumas não. Então, tem uma variação dependendo da localidade que você se encontra, dependendo de onde você está. Mas também tem o departamento online, que é o IAD. Então, a melhor forma é entre em contato, vai lá no site, clica lá, se informa, vê aí a melhor maneira, né, de se informar. Tem muitas formas. Você não vai conseguir ficar sem informação, sem estudar. E mesmo que você não faça esse acompanhamento, mesmo que você não esteja iniciando agora, todo o material disponível aqui no nosso canal, que são 150 episódios, né? Hoje é o número 151, todos eles abordam temas com temas iniciáticos, temas que colocam tópicos, né? Dentro do processo de iniciação, para aqueles que estão pretendendo, estão pesquisando, estão com intenção, né, de entrar nesse mundo aí da iniciação. Vale muito a pena você pesquisar, estudar todo o material que é colocado aqui, com base, né, na Helena Petrovna Blavatsky, o professor Henrique José de Souza, e com a abordagem aqui exclusiva, né, do professor Walter. Eles abordam os temas que nós estudamos de forma logicamente mais aprofundada, né? Lá na eubiose, aí nos graus que o professor cita aqui no nosso projeto Iniciação. Então, fica aí a dica, né? Então, clica aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode clicar aqui no vídeo, coloca aqui no chat, que o professor responde, né, todas as questões, ou você pode colocar também aqui nos comentários, aqui embaixo no vídeo, se você estiver vendo esse vídeo gravado, né, aí no meio da semana, em algum outro momento, que não seja ao vivo, o professor lê, depois ele vendo alguma questão relevante, ele responde todas as perguntas, todos os questionamentos, traz aqui para o nosso programa numa edição futura, né, numa edição seguinte, e ele coloca aqui as respostas, certo? E para finalizar aqui, professor, o senhor iniciou aqui o programa de hoje falando sobre a verdade. E aí eu estava aqui refletindo o seguinte, né? A verdade é a verdade, obviamente, né? É uma coisa óbvia. Só que daí existe uma verdade que ela é relativa, ou seja, é aquela verdade enviesada, né? Que é aquela verdade com alguma tendência, que ela vai por outros caminhos, que ela tem uma intenção aí discutível, ou que a própria pessoa, por alguma razão de desconhecimento, o fanatismo, ou qualquer outra, não sei dizer exatamente, ela acaba criando a própria verdade dela, né? E eu fiquei pensando aqui, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ter uma condição mental, assim, da gente poder visualizar isso de uma maneira mais lúcida, né? Porque vamos imaginar aquela pessoa que está caindo numa verdade relativa, mas que na cabeça dela aquilo é real, né? Ela acaba achando que aquilo é real, né? Ou seja, vamos dizer, uma maia, né? Como a gente diz, né, na nossa escola. Como é que a gente... O que o senhor poderia dizer para nós, assim, para a gente fazer essa distinção da verdade com essa verdade mais relativa? É uma boa pergunta, uma grande pergunta. E como nós abordamos no nosso estudo, né, existe uma verdade absoluta que nós não conhecemos, né, mas um dia, com certeza, conheceremos, atingiremos esse estágio de perfeição, e as verdades relativas. As verdades relativas são aquelas que fazem parte do nosso cotidiano. Cada um, evidentemente, tem
no seu processo evolutivo, ele está mais ou menos adiantado com relação à verdade universal, né? Na sua verdade relativa. Né? Lá no Oriente, desde a Antiguidade, é dito que isso é um conhecimento antiquíssimo, né? Que diz o seguinte, que a verdade não pode ser dita nem escrita. Olha só que coisa impressionante. Isso é um conhecimento lá da antiguidade da Índia. Né? A verdade não pode ser escrita nem dita. Porque quando algo é escrito, é uma aproximação da verdade. Quando é dito, é uma aproximação da verdade também. Agora, como é que nós podemos saber a verdade? Através do autoconhecimento. Cada um vai ter esse conhecimento através da sua própria evolução espiritual. Agora, nós podemos dizer o seguinte, como é que nós podemos identificar aquilo que é verdadeiro, uma verdade relativa que não é boa para o nosso desenvolvimento e uma verdade relativa que é boa para o nosso desenvolvimento? Existe uma verdade, existe um preceito cósmico que Jesus ensinava e a gente pode fazer essa distinção. Veja, isso é básico, hein? É básico esse entendimento. Jesus falava o seguinte, Deus é amor e perdão. Básico. Então, a gente pode fazer uma distinção das verdades relativas, vendo se essa verdade relativa segue esse princípio básico do amor e do perdão. Se uma pessoa disser que exerce a verdade, está exercendo a verdade, mas não está exercendo o amor e o perdão, é claro que essa verdade não corresponde ao caminho evolutivo que nós pretendemos. Né? Então, amor e perdão realmente é aquilo que Jesus ensinava e essa é uma verdade, é um conceito cósmico que nós podemos fazer uma distinção entre as verdades aplicando esse conceito. Né? Se algo que todo mundo diz que é verdade, todo mundo diz que algo é verdadeiro e muitas pessoas acreditam que é verdadeiro, mas se ela não tiver baseado, não tiver a base do amor ou do perdão, não é uma verdade. Já peca por isso, não é verdade? Então, o grande conceito universal que Jesus nos deixou é justamente o amor e o perdão. Tanto que nós podemos dizer o seguinte, pelo conhecimento iniciático, né? Deus não pune nem condena. É impressionante, né? Deus não pune nem condena, dá oportunidades. Deus dá sempre novas oportunidades para o quê? Para a recuperação, para o reinício da caminhada evolutiva. Então, esse é um processo básico no universo. A bondade universal, o amor cósmico, né? Deus, então, dá sempre a oportunidade para que todos atingem o seu processo evolutivo determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Agora, para a gente identificar a verdade que vamos dizer, é boa para nós ou não, é só aplicar o processo do amor e da verdade. Se muita gente fala que existe uma verdade relativa muito boa, mas se ela não seguir esse padrão do amor ou do perdão, não. Pode se distanciar dela, porque ela não está vinculada ao processo evolutivo. Isso é um exercício pleno, prático que nós temos para fazer análise daquilo que é verdadeiramente útil para o nosso desenvolvimento espiritual. Muito bom essa questão da verdade, né, professor? O senhor colocou bem, né? A verdade ela é muito relativa na escrita e na fala. E quando Cristo fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é como se a verdade estivesse dentro da gente, né, professor? A verdade está dentro de nós. Porque Jesus falou, vós sois deuses. Olha que coisa impressionante, né? Agora, eu posso pensar, mas como é que eu posso ser Deus se eu tenho tantas limitações? Na verdade, eu pergunto assim, mas como é que eu posso entender que eu sou Deus? Ou qualquer um pode entender que é Deus, mas com todas as suas limitações humanas. É justamente isso, porque a personalidade, ela nos separa da verdade que existe dentro de nós. É a barreira. A personalidade é a barreira. A questão em toda é transformar, é superar essa barreira da personalidade para encontrar a verdade dentro de si mesmo. E cada um tem que fazer isso por si mesmo. O encontro da verdade é individual. Cada um tem que encontrar a verdade dentro de si mesmo. Mas quando ele encontra a verdade, ele se liberta.
E essa liberdade realmente é fantástica, como Jesus nos ensinou. Né? Legal. Bom, o professor, só para deixar registrado, o Ezequias ele coloca o seguinte: no livro considerado como apócrifo de Enoque, está que os gigantes têm esses 3 nomes, ó, Nefilim, Enaquim ou Emins. Tudo bem, fica registrado. Fica registrado, então, essa importante informação do nosso irmão, Ezequias. Tá. Isso. E o Márcio Cambaúba ele coloca o seguinte: amor, verdade e justiça, lema da Ordem das Filhas de Alamirá, que a dona Helena sempre nos recordavam. Amor, verdade e justiça. Isso, mas eu acho que o amor e a justiça é que nem a verdade, né, professor? A gente tem que descobrir ela dentro de nós, né? O amor a gente tem que descobrir dentro de nós, o senso de justiça. Porque hoje se fala tanto de justiça que parece que a justiça não é justiça, né? Bom, na verdade, a justiça humana é um trabalho de aproximação com a justiça divina, está a caminho. Né? A justiça humana não é perfeita. Não. Como nada humano é perfeito, não é verdade? Nada que é humano é perfeito. Então, a verdadeira justiça, eu ponho isso na internet, nas minhas publicações, eu pergunto assim, basicamente para todos, existe justiça na face da terra? Existe a justiça de Deus. Essa é infalível, é eterna, ela é improrrogável, ela não falha. Na verdade, é claro que tudo que é humano tem limitações, inclusive a justiça, a ciência, a filosofia, tem as limitações humanas, né? Isso faz parte do conhecimento iniciático. Né? Mas a tendência nossa é justamente caminhar em direção da aplicação de uma justiça que se coaduna perfeitamente com a justiça divina. É claro que o nosso irmão Márcio ele fala amor, verdade e justiça, o lema das ordens das filhas de Alamirá, que é uma das ordens que existe na Sociedade Brasileira de Eubiose. E a dona Helena, a esposa, a nossa mestra, a dona Helena, esposa do professor Henrique de Souza, deixou bem claro. Né? Então, aí a gente entende com bastante certeza essa ligação que existe entre esses pontos importantes, né? O amor, a verdade e a justiça. Né? Bom, professor, eu vou dar uns recados, depois a gente vê se tem mais perguntas. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? É o Centro de Terapias Holísticas, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita no Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Informações pelo telefone, WhatsApp, o número está aí, é prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 99756-6874. O endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Eu queria falar também sobre a série Peregrino. A série Peregrino presencial em Santana começou dia 10 de março e toda segunda-feira a gente tem aula. Ainda dá tempo de quem tiver interesse, quem tiver na busca aí de sabedoria iniciática das idades, constituição oculta do homem, as leis básicas do universo, iniciação simbólica e real, os TATV e muito mais, faça contato lá no Departamento de Santana e toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem aula lá. Eu queria também falar sobre a roda de conversa, né? A roda de conversa da próxima terça-feira, Conexão 3005. A roda de conversa é no dia 1º de abril de 2025, terça-feira, às 20h40. E terá como tema Amor, Verdade e Justiça. Falas de Helena Jefferson de Souza. O amor, a verdade e a justiça permeiam a vida humana, mas para serem apreciados em toda a sua plenitude, exigem dedicação. Nas falas de Helena Jefferson de Souza, o pedido para a plena observância destas 3 palavras. Quem traz o tema é o Márcio Cambaúba, o Rafael Ferreira. É um tema muito interessante, muito atual, e eu espero que todos prestigiem. Terça-feira agora, dia 1º de abril, às 20h40, e terá como mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. O tema é muito interessante. E como o Roberto já falou,
a palestra que teve agora à tarde, às 16 horas, Evolução em Tecnologia, foi ministrada pelo Fernando Camposana. Essa palestra está muito interessante, pessoal. Entra aí no YouTube e busque essa palestra e assuste depois. Vocês vão se surpreender. Tem muita informação muito bacana, muito legal. Bom, professor, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. E o interessante, professor, que quando o senhor falou, né, sobre a morte, a maior das mentiras de Paulo, São Francisco também fala, né, é morrendo que se vive a vida eterna, né, professor? Morrendo que se vive a vida eterna. Então, a gente que está aqui preso na matéria, a gente se preocupa mais com a vida com limite do que com a vida sem limite, né, a vida eterna. É verdade. Isso aí é um conceito que nos vem através dos vários civilizações, né, iniciáticas da Índia, Egito, etc., né, justamente da eternidade da vida. Né? Então, a vida é uma coisa eterna. Né? A vida não é somente isso que nós entendemos, a vida orgânica nossa. Né? É muito mais que isso. Né? É muito mais que isso. Muito mais que isso. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento na questão do processo de vivenciamento da eternidade. Né? É claro que a consciência vai evoluindo, né? E essa evolução é vibracional. Né? O nosso esquema de evolução é vibracional. A gente vai vibrando cada vez num plano superior em direção a um padrão vibratório superior cósmico. Né? É claro que, mas a vida é eterna, né? É eterna. Toda a eternidade. Né? Ela se manifesta no nosso plano físico denso, né? Como nós vivemos aqui, né? E os animais também vivem, as plantas, né? Mas ela faz parte de um esquema universal, né? Então, a morte realmente, como Paulo de Tarso falou, e o nosso mestre confirmou, é a maior das mentiras. Maior das mentiras. O professor, o senhor também falou da polaridade, que é muito difícil a gente entender a polaridade, o nosso mestre JHS fala isso, mas a gente vive um momento de polaridade muito irracional. Essa questão da polaridade, ela veio com o iluminismo, né? A razão, religião, ela veio com o bem e o mal, a luz e a treva. Será que tudo isso veio com esses questionamentos do iluminismo e até hoje a gente não consegue resolver essa questão da polaridade? Olha, essa questão do bem e do mal, da polaridade, é muito difícil e até constrangedor para a gente entender. Viu? Nos constrange muito. A gente fica muito perturbado com a nossa mente humana através desse conhecimento. Né? Mas estão falando sobre justamente qual é o assunto mesmo que você falou? Sobre... Então, parece que toda essa questão de polaridade realçou com o iluminismo, né? A polaridade, na verdade, a polaridade no nosso plano é o choque entre a força das sombras e a força da luz. Né? Mas, na verdade, não é o choque, é a relação. A luz e a sombra fazem parte do mesmo conteúdo inicial, né? Elas se integram. Agora, no plano físico denso, através das consciências, manifesta-se como a força da luz construtivamente, né? E a força das sombras destrutivamente. Mas veja que interessante o entendimento dessa questão, né? Quando as forças das sombras agem destruindo, elas estão, inconscientemente, elas estão construindo também. Veja, quando as forças das sombras agem, elas estão construindo também. Porque sabe o que as forças das sombras fazem quando elas agem? Elas são cobradoras kármicas. Elas estão cobrando karma. Olha, é difícil a gente entender isso, viu? É muito doído para a gente, né? Entender isso. Mas nada acontece por acaso. Ninguém passa por um sofrimento de maneira desligada do cosmos, não. Cada um passa aquilo que tem que passar de acordo com o seu conteúdo kármico. Isso é uma coisa impressionante. É difícil da gente entender isso. Né? Por isso que a gente chega a uma conclusão. Eu cheguei a essa conclusão difícil de entender, para o ser humano entender. Não existem vítimas no universo. Veja bem,
Vamos repetir? Não existem vítimas no universo. Se no universo existissem vítimas, então não existiria a lei de Deus. Não é verdade? Então, aquilo que a gente chama de vítima, na verdade, é uma consciência que está sendo impactado pelo seu karma. É indiscutível. Se a gente for fazer a leitura kármica, a gente vê que aquele impacto é produzido pela a questão de ação e reação, né? A lei do karma. É claro que quando as forças das sombras agem, elas agem como um agente kármico, cobrador kármico. Então, a força das sombras, ao mesmo tempo que ela produz o mal na sua consciência, ela está produzindo um bem também. Porque a cobrança kármica é um processo de regeneração daquele que está recebendo esse impacto kármico. Veja só que interessante. É claro que a força da sombra vai responder pelo seu ato maléfico. Aquele que age pelas forças das sombras, ele vai responder pelo seu ato maléfico. Mas, ao mesmo tempo, a ação dele maléfica está regida pela lei do karma. Então, nada acontece por acaso. Nada acontece. Não existe vítima no universo. Se eu admitisse que existem vítimas no universo, então eu teria que renegar a existência da justiça de Deus. Então, que justiça é essa que possibilita a existência de vítima? Não existem vítimas. Nada, que nem o nosso mestre fala, nada acontece por acaso. É difícil da gente entender isso. Olha, não é difícil, é duro. É duro. Mexe com a gente, mexe com a nossa consciência interna, mexe com os nossos entendimentos, né? Mexe muito. Psicologicamente é muito difícil a gente entender isso, né? Mas cosmicamente não há outra resposta. Não há outra resposta. Não existem vítimas. A lei é justa. Tudo acontece do padrão de lei. Nada acontece por acaso. A gente precisa entender isso. É necessário esse entendimento através do processo evolutivo, através do processo de entendimento do autoconhecimento. Né? É muito difícil de entender isso e de aceitar, mas é a verdade. Aí está, a verdade. Essa aí está a verdade. É uma verdade que a gente não aceita, né? Eu sofro porque os outros me fazem sofrer. Não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Aí eu sofro porque os outros me fazem sofrer. Não, eu sofro porque esse sofrimento é proveniente da minha própria ignorância. Buda falava isso, né? O sofrimento deriva da ignorância. O dia que a humanidade toda se libertar da ignorância, o sofrimento desaparece. É simples, né? O que gera o sofrimento na humanidade é a ignorância do ser humano, né? Isso, agora, é claro que isso aí faz parte do processo evolutivo. Não é algo definitivo, é algo transitório, né? Muito bom, professor. Estouramos um pouquinho o horário. Eu quero agradecer o professor Walter pelo conhecimento trazido hoje, muito conhecimento. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do programa e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira com a nossa roda de conversa, tá? O tema é muito interessante, né? Amor, Verdade e Justiça, e os palestrantes também. O Márcio Cambaúba, Rafael Ferreira. Prestigie terça-feira. E até o nosso próximo encontro no sábado, que vem com o professor Walter de Andrade, Projeto de Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Bom restinho de sábado para todo mundo. Um bom domingo, um bom descanso. E nos vemos aqui na próxima terça-feira e até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma felicidade, uma honra muito grande. Estaremos aqui presentes no sábado que vem, já 20:20, né? Falando sobre esses temas tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, rumo ao conhecimento cósmico superior, né? Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.